Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, ainda sobre juros compostos, veremos taxas variáveis e também algumas questões de juros compostos. Taxas de juros variáveis no sistema de juros compostos. A expressão para calcular a taxa acumulada para 2 ou mais períodos com taxas de juros diferentes, então essa situação a gente vai utilizar quando a gente tem taxas de juros diferentes, né, no sistema de juros compostos. Claro que no sistema de juros simples, quando a gente tem taxas de juros diferentes, basta a gente somá-las, né, para saber qual é a taxa acumulada. Agora aqui no sistema de juros compostos, não. Como no sistema de juros compostos a gente tem juros sobre juros, então não é simplesmente somar as taxas. Não? Então nós temos uma expressão para calcular essa taxa acumulada. Então vamos utilizar aqui o I de AC como taxa acumulada, não? De N períodos. E, claro, esse I1 aqui, I2, né, até IN, são as taxas dos períodos. Por exemplo, quem que é I1 é a taxa do primeiro período. Quem que é I2, a taxa do segundo período. E aqui vai até o período N qualquer, né? Esse IN representa a taxa do enésimo período. Então a expressão para calcular a taxa acumulada é igual a isso daqui. Né? 1 mais a taxa do primeiro período, vezes 1 mais a taxa do segundo, vezes até 1 mais a taxa do último período. E menos 1 aqui. Vamos entender, né, por que tem esse menos 1 na fórmula. A gente consegue entender isso pegando aqui a fórmula do montante composto. Fórmula do montante composto, essa parte aqui da fórmula, essa parte aqui, 1 mais i elevado a n, é exatamente a parte que acumula a taxa. Só que aqui não é só a taxa acumulada, não. Aqui também vai constar o valor inicial, né, que é o 100% do valor aplicado. Então, nós temos isso daqui, olha, que 1 mais i elevado a n é a mesma coisa que, né, 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i n vezes. Então, se você observar, né, quando a gente abre essa potência aqui, né, a gente obtém aqui uma multiplicação de potência com a mesma base. Por que que a gente junta isso daqui com o expoente n? Porque aqui as taxas são iguais em todos os períodos. Diferente daqui, não. Por isso que nessa expressão a gente não pode juntar. Então, na verdade, essa parte aqui é a parte que acumula a taxa juntamente com o mais 1. Né? Porque quando você calcula isso daqui, não dá só a taxa acumulada. Dá a taxa acumulada mais 1. Então, por isso que aqui, olha, como a gente tem isolada a taxa acumulada, eu tenho esse menos 1 aqui do outro lado subtraindo. Né? Se você passar esse 1 aqui para esse segundo membro aqui, também vai ficar esse menos 1. Só que aqui é diferente, porque aqui as taxas são iguais. Então, só para justificar, né, por que que a expressão para calcular a taxa acumulada é essa daqui. Ó. Então, vamos aqui à primeira questão. Nós temos aqui o seguinte. Ó. Os rendimentos de um investimento no sistema de juros compostos dos últimos 3 anos foram, respectivamente, então a gente tem aqui, ó, primeiro ano foi 20%, segundo ano 30% e o terceiro ano menos 20%. Então, o rendimento acumulado desses 3 anos foi superior a 27%. Ele está afirmando aqui, né? A gente vai avaliar se isso está certo ou se isso está errado. Observe que aqui, olha, onde a gente tem 20% positivo, né? Isso aqui foi um ganho, né? Então, no primeiro ano houve um ganho, no segundo ano também houve um ganho de 30%, e no terceiro ano houve uma perda de 20%. Esse tipo de situação, né, é comum acontecer isso quando a gente tem investimento em rendas variáveis, né? Por exemplo, bolsa de valores. A gente pode ter esse tipo de situação, né, com ganhos e perdas. Então vamos calcular aqui o rendimento acumulado. Então vamos pegar aqui, ó,
A taxa acumulada desses 3 anos é 1 mais a taxa do primeiro ano, vezes 1 mais a taxa do segundo ano, vezes 1 mais a taxa do terceiro ano. Então, observe que aquela fórmula que a gente apresentou, né, anteriormente, agora aqui vai só até o I3, por quê? Porque a gente só tem 3 anos, né? E aqui menos 1. Então, vamos substituir esses dados aqui na fórmula. Então, nós temos aqui, ó, a taxa acumulada é igual a 1 mais a taxa do primeiro ano, então vai ficar 1 mais 0,2, porque aqui a gente tem que transformar esse valor em decimal, né? E 20% é 20 por 100, que dá em decimal 0,2. Então isso daqui vai ficar 1 mais 0,2, tá vendo? O 1 mais o 0,2 da taxa, vezes aqui 1 mais 0,3, né? Porque a taxa aqui é 30%, em decimal 0,3. 1 mais 0,3, vezes... E aqui vai ficar 1 menos 0,2, porque é negativo, né? Então, como houve uma perda aqui, vai ficar mais por menos, dá menos, né? Então, é 1 menos 0,2. Aqui, ó, 1 menos 0,2. Menos 1 aqui, né, da fórmula. Então, continuando aqui com o cálculo, a taxa acumulada é igual a 1 mais 0,2, isso aqui é 1,2. Né? Inclusive, já dá para vir direto para essa parte aqui da fórmula. Se você parte com o 1, esse 1 significa o 100% da aplicação. Então, eu tenho aqui 100% mais o ganho de 20%. Então, esse 1,2 aqui significa que, ao final do primeiro ano, a gente teve o quê? 120%. Né? E aqui, vezes aqui 1,3, né? Que é correspondente a 130%. E aqui, como a gente tem o 100% inicial menos os 20% de perda, isso aqui vai dar 0,8. Né? Então, o terceiro fator aqui é 0,8, né? Menos 1. Então, a taxa acumulada é igual. Vamos multiplicar esses três valores aqui. Né? Multiplicando esses três valores aqui, a gente tem exatamente 1,248, né? 1,248 menos 1. Né? Isso é igual a 1,248 menos 1, isso dá 0,248. Esse valor aqui é o valor da taxa acumulada em valor decimal. Quando a gente multiplica isso daqui por 100, a gente obtém 24,8%. Então, 24,8% foi a taxa acumulada dos 3 anos. Cuidado com esses cálculos aqui, porque tem muita gente que chega aqui e não observa que aqui estamos no sistema de juros compostos, e tem gente que simplesmente faz isso daqui. Ó. Então fica um alerta para que isso não seja feito. Ó. 20% mais 30, 50. 50 menos 20, 30%. Né? Tem gente que acha que a taxa acumulada aqui é 30%. Seria isso se o sistema fosse o sistema de juros simples. Como é o sistema de juros compostos, a gente tem que levar em consideração taxa sobre taxa, né? Inclusive perda sobre a taxa. Então, por isso que a taxa acumulada aqui é 24,8%. Então, ele está afirmando aqui que foi superior a 27%, não inferior. Né? Então, está errado o que ele afirmou. Não? Agora aqui, pessoal, vamos ver como que a gente faz esse cálculo de uma outra forma. Na verdade, a gente vai ver isso aqui, como que a gente faz esse cálculo, de mais duas formas diferentes. Né? Essa segunda forma aqui, eu diria assim, é a utilização do raciocínio lógico, da própria definição. Né? O que significa cada taxa de cada ano, né? E como que a gente calcula essa taxa acumulada. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Ó. Do primeiro ano, a gente tem 20%. Né? Do segundo ano, a gente tem 30%. Então, eu quero saber quanto que dá o acumulado até o final do segundo ano. Então, é 20% mais 30% mais 20% de 30%, né? Ou 30% de 20%, tanto faz. Né? Mais 20% de 30%. Então, isso daqui, ó, 20% mais 30%, isso daqui dá 50%, né? Mais
Esse valor aqui, 20% de 30, isso daqui dá 6%. Inclusive, isso daqui é uma multiplicação. Né? Para você, como a gente tem essa preposição aqui, né? Entre duas quantidades, isso daqui matematicamente vai gerar uma multiplicação. Então, 20% de 30%, isso é 20 por 100 vezes 30 por 100. E se a gente fizer essa continha aqui, isso aqui vai dar 6%. Né? Na realidade, quando a gente efetua o cálculo, a gente vai poder simplificar um zero do numerador com um zero do denominador em cada uma das frações e vai sobrar só o 2 e o 3. Né? E no denominador vai sobrar 10 e 10. Então, isso fica 6%. Então, esse valor aqui, 20% de 30%, né, isso dá 6%. E aí, o acumulado até o final do segundo ano, né, isso dá 56%. Esse 6% aqui é o efeito do juro sobre juro, tá vendo? Se fosse só juros simples, seria 50%. Mas tem a taxa da taxa, né? O juro do juro, ok? Então, 56 até o final do segundo ano. Agora, eu quero prosseguir com esse cálculo para chegar até o final do terceiro ano. Né? Então, nós temos aqui, ó, 56% foi o valor que eu cheguei até o final do segundo ano. Agora, menos 20%, né, porque houve uma perda, né, menos 20%, e aqui, menos 20% de 56%. Né? Então, menos 20% de 56%. Porque eu tenho que calcular a perda desse ganho. Né? Além de perder esses 20%, ainda tem a perda do ganho. Né? Então, nós temos aqui 56% menos 20%, isso dá 36%. Menos esse 20% de 56%, isso daqui é 10%, dá 5,6%. Né? Então, 20% vai dar 11,2%. Né? 11,2%. Ok? 11,2%. Mas é uma perda, né? 36% menos 11,2%, isso dá exatamente isso daqui, né? 24,8%. Então, isso daqui seria uma outra forma da gente calcular essa taxa acumulada. Claro, né, se você tiver uma calculadora e souber esse conceito aqui de como calcula a taxa acumulada, é bem mais rápido você efetuar essa multiplicação aqui e subtrair 1 do que ficar fazendo esse cálculo aqui pelo raciocínio lógico. Agora vamos utilizar aqui, né, os mesmos dados, vamos utilizar um outro método que também dá para a gente descobrir qual foi a taxa acumulada. Não? Para isso, né, a gente considera um valor inicial, né, um valor monetário qualquer inicial, de preferência, um valor monetário que seja fácil de você efetuar a comparação do início para o valor final, né, dos 3 anos. Né? Então vamos considerar aqui, olha, o valor 100, né, como se fosse 100 reais. Né? Esse 100 tem a ver com 100% também, só para facilitar, né, vou considerar o valor 100. Aí eu vou pegar aqui o seguinte, o que houve no primeiro ano? Um ganho de 20%. Né? Então eu vou calcular aqui, ó, 20% desse 100 aqui. Ó. E 20% desse 100 dá 20, né? Como se fosse 20 reais. Aí eu tenho aqui então, olha, 100 mais esses 20, eu chego aqui com 120 no final do primeiro ano. Agora eu vou continuar aqui com o segundo ano. Né? Com o segundo ano. Então, eu tenho 120. O que houve no segundo ano? 30%, né, de ganho. Então vai ser 30% de 120. 30% de 120 dá 36. Né? Então agora aqui eu tenho 120 mais 36. Isso daqui vai dar 156. Lembra que lá no método anterior a gente chegou que no final do segundo ano a gente tinha 56% de taxa acumulada? Olha aqui, apareceu ele aqui, tá vendo? A gente partiu com 100, né, iniciou com 100
e ao final do segundo ano chegou com 156. O que houve de aumento? 56%, né? 56 de 100. Ok? Vamos fazer agora para o terceiro ano. Né? O que houve no terceiro ano? Uma perda. Né? Então, eu tenho que calcular menos 20% disso aqui. Né? Então, menos 20% de 156. Isso dá menos 31,2. Porque é uma perda disso daqui. Né? Perdi 20% do que eu tinha ao final do segundo ano. Então, eu perdi 20% de 156 e eu perdi 31,2. Né? E isso aqui, ao final, então, do terceiro ano, é 156 menos 31,2. E o que dá isso daqui? 124,8. Se você pegar 156 menos 31,2, dá 124,8. Ou seja, o que aconteceu? Iniciei lá com 100 e cheguei ao final do terceiro ano com 124,8. Qual foi o aumento? 24,8. 24,8 de 100, 24,8%. Ok, pessoal? Então, por isso que o que ele afirmou aqui, superior a 27, está errado. Então, aí nós vimos 3 métodos de como a gente calcula a taxa acumulada quando a gente tem taxas variáveis no sistema de juros compostos. Agora, claro, não basta só a gente calcular a taxa acumulada, né? A gente precisa saber como calcular o montante de uma aplicação no sistema de juros compostos quando a gente tem taxas variáveis. Né? E a fórmula do montante é essa daqui. Né? Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa acumulada. Alguém pode perguntar, né? Cadê o expoente aqui dessa fórmula se nós estamos no sistema de juros compostos? Olha só, quando a gente calcula essa taxa acumulada, o expoente já está implícito nessa taxa. Né? Porque como a gente pega a taxa acumulada de todos os períodos, esse fator aqui eu só preciso acrescentar 1, que eu já tenho aquele fator com o expoente da fórmula normal quando todas as taxas são iguais. Okay? Então aqui não tem expoente nessa fórmula. Vamos pegar essa segunda questão aqui, olha, para a gente efetuar o cálculo do montante. Né? Então, o que nós temos aqui? O valor de R$100 mil foi aplicado no sistema de juros compostos por 3 anos. Os rendimentos desses 3 anos foram, respectivamente, 30%, 40% e menos 60%. Ou seja, ganho de 30% no primeiro ano, ganho de 40% no segundo ano e uma perda de 60% no terceiro ano. Então, o valor resgatado ao final do terceiro ano foi inferior a R$73 mil. Então, ele quer saber, né, se o valor foi realmente inferior a R$73 mil. A gente vai ver se isso está certo ou errado. Vamos pegar aqui para calcular a taxa acumulada. Né? Então, a taxa acumulada é igual. Como no primeiro ano houve um ganho de 30%, então o fator aqui vai ficar 1,3. Né? 1 mais 30%. Já estou colocando direto. Inclusive, a gente pode fazer isso depois que a gente está bem treinado, né? Consegue calcular, a gente pode fazer isso. Vezes, né? Então aqui vezes. Agora do segundo ano foi 40%. Então o segundo fator aqui é 1,4. Vezes 0,4 foi os 40% que me restou do terceiro ano, já que houve uma perda de 60%. Menos 1. Né? Ok? Então aqui, 130%, o 100 inicial mais um ganho de 30%. Aqui 140%, né? Só que está em decimal, pessoal. Né? 100% inicial mais um ganho de 40%. E aqui 40%, né? 100% inicial, considerando a perda de 60%. E isso daqui, né? Multiplicando esses 3 valores aqui, a gente obtém 0,728 menos 1. Tá? Isso é igual
0,728 menos 1, isso vai dar negativo, né? Vai dar menos 0,272, que em percentual isso corresponde a menos 27,2%. Então, na realidade, essa aplicação aqui, no acumulado dos 3 anos, houve uma perda, não? Nem ganho teve aqui. Vamos calcular o montante, então. O montante é calculado por essa fórmula aqui. Então, nós temos que o montante é igual a 100 mil reais vezes 1 menos 0,272. O que é esse menos 0,272? É essa taxa aqui, ó. Tá vendo? Aqui está em decimal, né? Para substituir na fórmula, a gente precisa da taxa em valor decimal. Então, o montante aqui é igual a 100 mil vezes, aqui dentro do parênteses, vai dar 0,728. E aqui, efetuando a multiplicação, o montante é igual a R$ 72.800. Né? Ou seja, ele afirmou que o valor é inferior a 73 mil. Isso é verdade, né? Então, está certo o que ele afirmou. Né? Então, aqui nós temos que está certo o que ele afirmou. Essa questão aqui é uma questão com 2 etapas de aplicação. Então, vamos ver como que a gente resolve isso daqui. Né? Então, aqui na questão ele diz o seguinte. Né? Ana aplicou um capital por 2 anos. A taxa de juros compostos de 10% ao ano. Decorridos esses 2 anos, metade do capital inicial, então metade, só 50% do capital inicial, foi aplicado por mais 2 anos. A taxa de juros compostos de 20% ao ano. Então, a taxa de juros da segunda aplicação foi de 20% ao ano. Se a soma dos montantes obtidos nas 2 aplicações foi de 84.920, então o capital investido na primeira aplicação foi superior a 45 mil. Então vamos lá. Vamos montar esse probleminha aqui então. Então nós temos aqui a fórmula do montante. A gente vai precisar aqui do montante da primeira etapa e do montante da segunda. Por que a gente vai precisar dos 2 montantes? Porque ele está dizendo aqui, ó, se a soma dos montantes. Então, o que a gente vai utilizar para direcionar a solução é exatamente o montante de cada etapa. Então, vamos calcular o montante da primeira etapa. Então, aqui M é igual a C, né? Como a gente não sabe qual foi o capital, né? Então, Ana aplicou um capital. A gente não sabe qual que é, então C. Vezes, a taxa é 10%, tá vendo aqui, ó, 10%. Então aqui vai ficar 1 mais 0,1, que dá 1,1. 1 mais 10 por 100, ok? 10 por 100, 0,1. Então dá 1,1 elevado ao quadrado. Esse 1,1 aqui elevado ao quadrado, isso dá 1,21. Né? É fácil de calcular aqui na calculadora. Né? Então isso daqui é 1,21 vezes C. Pronto, então aqui temos a informação do montante da primeira etapa. Vamos calcular agora o montante da segunda etapa. Então é a mesma fórmula, só lembrando que o montante da segunda etapa é a taxa de juros que incidiu sobre o segundo período é de 20%. E também foi o mesmo período da aplicação de 2 anos. Não? Outra coisa aqui é que o capital que foi aplicado não foi o capital inteiro, e sim metade. Então vamos colocar aqui metade, 0,5. Então nós temos aqui que o montante é igual a 0,5 vezes C. Esse 0,5 aqui corresponde a 50% em valor decimal. Tá? Então metade, né? 50%, 0,5. Vezes 1,2. Por que 1,2? Porque a taxa aqui é 20%. Então é 1 mais 0,2. Né? 20 por 100, 0,2. Isso elevado ao quadrado. Então aqui a gente tem 0,5 vezes 1,2 elevado ao quadrado como valores numéricos. Né? Então a gente pode juntar tudo isso daqui e a gente chega à conclusão que o montante é 0,72 vezes C. Agora
nós temos o seguinte, ele está dizendo que a soma dos montantes é igual a 84.920. Né? Então vamos pegar aqui, ó, montante da primeira, está aqui 1,21C, esse é o montante da primeira, mais montante da segunda, 0,72C. Ele está dizendo que isso é igual a 84.920. Tá? Exatamente isso que diz o texto. 1,21C mais 0,72C igual a 84.920. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, então vamos somar esses dois elementos aqui. A gente tem que isso daqui dar 1,93C. Né? 1,93C é igual a 84.920. 84.920. Esse 1,93C está multiplicando, eu vou passar dividindo. Né? Então, C é igual a 84.920 dividido por 1,93. E quando a gente efetua essa divisão, a gente chega à conclusão que isso daqui dá 44 mil reais. Tá? Ou seja, ele está dizendo que é superior a 45. Não, é inferior a 45 mil. Não? Deu 44 mil. Então, o que ele afirmou está errado. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vimos aí taxas de juros variáveis para o sistema de juros compostos e fizemos algumas questões, né, sobre juros compostos, duas questões sobre taxas variáveis e também uma outra questão que acabamos de fazer aí sobre duas etapas, né, de aplicações aí no sistema de juros compostos. Então, até a próxima aula e bons estudos para todos.